Olá, vencedor! Olá, vencedora! Estamos aqui em mais um quadro de entrevista com os winners que eu vou encontrando aí pelo caminho, que vão fazendo parte do Clube dos Vencedores. E hoje eu tenho aqui mais um winner fantástico, com uma história fantástica, inspiradora, e que eu quero aí contar para vocês, que vocês escutem, porque realmente é uma história muito bacana. Estou aqui com o Paulo, que é um ser humano extraordinário, é um profissional extraordinário, uma pessoa que tem uma história muito bacana, pessoal, também profissional. Hoje ele atua no serviço público, mas de uma maneira totalmente diferenciada, e por isso que eu fiz questão de contar essa história, porque a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, no serviço público acabam recebendo um estigma por causa de uma minoria, né? Acabam, às vezes, recebendo um estigma aí de funcionário ruim, coisa e tal, a gente sabe, mas hoje nós temos aqui uma pessoa, um profissional atuando no serviço público com uma história totalmente diferente, com um comportamento totalmente diferente, e eu quero então que vocês conheçam aqui o meu amigo Paulo Lima, que tem o mesmo sobrenome, mas acho que não somos parentes, né? Acho que não. Nós somos parentes por parte de Cristo. Verdade. Somos irmãos em Cristo. Paulo, se apresenta um pouco aí, fala quem é você, um pouquinho daí da tua vida, e assim a gente vai puxando algumas histórias, alguns episódios bacanas aí da vida do Paulo. Diga lá, meu irmão. Olá, Laertes. Olá a todos que vão acompanhar, né, essa nossa entrevista. Essa nossa fala. É uma satisfação ter sido convidado para integrar esse time de vencedores, né? A gente tem que buscar realmente esse tipo de grupo, esse tipo de pessoas para a gente se aproximar e conviver, né? Eu já pude, nesses dias que você me procurou e conversamos, conhecer um pouco deste time de vencedores, né, do Winners Club. Winners Club, isso mesmo. E é uma satisfação estar fazendo parte, né? E agradeço muito por você ter me convidado para testemunhar um pouco a minha vida, né, que eu vejo mesmo que é uma vida vitoriosa, né? Nós tivemos muitas vitórias junto com a minha família, que é o principal, acho que alicerce, né, de qualquer Sim. homem, né? É a família em primeiro lugar, e eu tenho muita satisfação de estar hoje partilhando um pouquinho dessa história. Show! Então vamos lá, Paulo, você falou de vitória, e nós estávamos aqui conversando antes. Todo mundo tem realidades assim que às vezes não quer, e às vezes não sabe por que acontece, né? E o Paulo teve uma realidade bastante desafiadora. O Paulo teve um filho especial, né, que depois você conta um pouquinho melhor, e por 18 anos o Paulo e a esposa, a Lídia, um abraço aí para Lídia, né, cuidaram com a irmã também, com a filha do Igor, que foi um filho especial, né, por 18 anos, e você teve aí a alegria, né, de viver essa experiência, mas de um jeito com muita fé, sem se revoltar contra Deus, contra o mundo, contra a vida. Então, vamos contar essa primeira vitória, fala um pouquinho de como é que foi essa experiência, e presta atenção aí, porque realmente é uma experiência que toca o coração da gente, porque é uma realidade que a gente não quer, não espera, mas que acontece, mas tem uma maneira da gente reagir de uma forma que, ao invés de fazer isso de um sofrimento, faça isso um aprendizado, uma lição de vida. Vai lá. Então, eu e minha esposa, a gente se casou no ano 2000, namorou por 3 anos, isso tudo na época em Campina do Simão, que já era município nesta época 2000, porém antes era distrito de Guarapuava. E lá no ano 2000 a gente se casou, no ano 2001 a gente teve a graça de ter o Igor, né? Ele nasceu em 5 de março de 2001, e já na gestação da Lídia, a médica que acompanhava, já observou que ele teria algum probleminha de saúde. Porém, somente nós íamos saber após o nascimento. Nesse período foi melhor acompanhado, procuramos outros profissionais, e até o nascimento do Igor, em 5 de março de 2001. Quando, né, fazendo exames e tomografias e eletroencefalograma, constatou-se que ele tinha uma doença, uma paralisia cerebral, e o que seria toda de que forma que nós tínhamos que conduzir
a nossa vida a partir daquele momento, né? Foi então que a gente começou, tudo que era possível, a gente buscava, a gente pesquisava muito. Já de início, ele com um aninho, a gente chegou aí até a Brasília, no Sara Kubitschek, tudo isso através do Serviço Público de Saúde. Nessa parte, na questão de tratamento, a gente, né, não teria condições mesmo, e mesmo porque lá em Brasília, o hospital que nos atendeu atende somente pelo SUS. E nós fomos até lá, já no ano de 2001, quando o Igor... 2002 nós fomos a primeira vez. Só para o pessoal entender, então, quando uma criança, né, é acometida desse tipo de doença que a gente chama, né, essa debilidade física, aí limita movimentos, limita o que tanto? A fala, o que mais? Como o do Igor era uma holoprosencefalia muito severa, ela neutralizou os ventrículos do cérebro que afetaram tudo praticamente. A questão da coordenação motora, parte visual, parte intelectual. Então ele foi totalmente comprometido em todo. Então ele viveu, ele nunca caminhou, nunca falou, tinha deficiência visual. Então era um acompanhamento que ele precisava para questão de longevidade, porque a gente jamais quer, digamos, esperando, mesmo que os diagnósticos médicos nas N instituições de saúde que a gente foi, sempre eles viam estimativas de vida e nos falavam. Tanto é que nos falavam de 9 anos, máximo 12. E sempre a gente tinha essa, que quando o tempo ia passando, ia diminuindo o tempo que nós ia ter ele com a gente. E nunca, nós em si, para nós, nunca foi uma dificuldade, muito mais ainda para minha esposa, que sempre se dedicou aos cuidados dele, nunca trabalhou fora devido a isso, né? Porque era bem difícil, até mesmo para ter alguém para dar esses cuidados é difícil, e tem a questão do custo elevado, né? Então a minha esposa fez essa opção de cuidar dele. E a grande verdade é que você experimentou com a Lídia um milagre, né? Porque a previsão era 9 e no máximo 12 anos. E por quantos anos viveu o Igor? Viveu por 18 anos, né? Sempre uma criança alegre, que todos que se aproximavam, ele era só sorriso, nunca ele era de chorar. Que legal. Mesmo passando pelas dores que ele passou, na questão de internamentos, questão de agulhas, então ele era muito alegre. E todos, até no hospital, a gente se tornou muito familiar no hospital, aqui em Guarapuava principalmente, porque uma vez por mês nós estávamos lá com ele, né? E ficava por longos períodos internados. Inclusive no ano de 2017, a gente ficou mais de 150 dias dentro de um hospital com ele, tanto aqui como em Curitiba também. Então era uma caminhada difícil, porém, sempre nós agradecia. Porque quando nós descobrimos lá no início, na época, e tem a questão, uma criança assim tem que abortar, esse tipo de conversa sempre surgia, e nós nunca passou pela nossa cabeça, nós foi só de aceitar e agradecer. E daí nós começamos a perceber que na medida que famílias que quando tinham uma situação parecida e só reclamavam, a gente via a tristeza até no semblante dos pais. E nós, da forma que nós conduzimos tudo isso, nós só agradecíamos. Obrigado Deus, se o Senhor deu esse fardo é porque nós temos capacidade. E através do Igor veio tudo de abundância, tudo de melhor para nós, para nossa família. Meu pai, que sempre quando fala, ele se emociona, porém, na Campina do Simão, pensando em termos financeiro mesmo, em termos de ascensão, da gente melhorar em tudo, em todos os aspectos, lá na Campina a gente morava numa casa de aluguel, morávamos juntos, eu, a Lídia, meu pai e minha mãe. De minha irmã logo também já casou, né, e foi morar em Curitiba, não foi morar fora, e nós ficamos lá. Sempre era uma vida de dificuldade, né? Meu pai trabalhava como distribuidor de bebidas, eu tive essa oportunidade de trabalhar, né, na prefeitura, porque era um município novo, né? Eu era estudante, comecei a fazer minha faculdade lá. A gente começou a fazer faculdade lá em Ivaiporã, porque aqui ainda
era mais fácil nós ir para lá, que nós íamos até Santa Maria, a gente formou um time e ia num ônibus todo dia, 130 quilômetros. A gente foi e fez, eu fiz a faculdade da Univale de Ivaiporã, junto com outro grupo. Principalmente, foi muito pedagogia, porque o que mais no município inicial é que está começando o contrato? É professor. Então eu pensei, é uma área que eu vou ter campo para trabalhar aqui na Campina. Então foi esse pensamento inicial, né? Mas daí na condução da saúde do Igor, sempre nós agradecemos. E em troca disso, lá em 2003, então eu falei bastante sobre o Igor, mas dentro disso, na questão de caminhada profissional, lá em 2003, nós viemos para Guarapava, de mudança. Só que nesse período teve uma pessoa, foi um médico em Curitiba, que deu esse empurrãozinho para nós tomar essa iniciativa, porque nós, enquanto estava lá com 23 anos, no ano 2000, no ano que a gente casou com a Lídia, eu fui eleito vereador lá em Campina do Simão, porque eu sempre tive envolvimento na igreja, no grupo de jovem. Daí quando eu estava de 97 a 2000, Departamento de Cultura e Esporte, sempre envolvido com os jovens, né, com a comunidade em geral, promovendo campeonatos, eu me identifiquei e falei assim, peraí, acho que... E o pessoal me convidou, né, porque nessa gestão primeira do município, o pai era vereador, ele disse, eu não quero mais, se você quiser. Aí eu falei assim, vou tentar. E deu certo, a gente, né, se elegeu lá no ano 2000. Que legal. Só que em 2003, quando esse médico em Curitiba nos deu esse puxão de orelha ao mesmo tempo, ele perguntou tudo que tinha na Campina, e a gente falou, começando fisioterapeuta, não tem, fonoaudiólogo, não tem, hospital não tem, porque tudo vinha aqui, né? Ele falou, mas então vocês têm que mudar desse lugar, onde é que a cidade tem mais recurso e tudo? Falou, em Guarapava. Ele falou, então vocês sugiro que se vocês querem o mínimo de qualidade de vida para o filho de vocês devem mudar dessa Campina do Simão aí. Aí a gente tomou essa decisão, Deus, né, deu uma luz para nós e falamos, vamos. Na fé e na coragem. Na fé e na coragem, né? Procuramos nas proximidades da minha avó, né, que é a pessoa que na época eu parava na casa dela para estudar, fazer meu ensino médio aqui, né, de 92 a 96. Eu morava ali e achamos assim, vamos morar mais perto da avó, achamos uma casa ali, locamos ela e a gente veio de mudança em 2003. Nesse período eu conversei lá e continuei meu mandato até 2004, porque eu precisava de fonte de renda, como é que nós ia sair e vir. Aí nesse período eu trabalhava aqui já cedido pela Prefeitura da Campina do Simão, pelo meu concurso na Secretaria do Trabalho, aqui em Guarapava, e comecei meus vínculos aqui de amizade junto à sociedade de Guarapava. Nesse mesmo período, que quem acompanhava o Igor como pediatra era o Dr. Massaro, ele, na época, nos convidava, quando nós íamos nas consultas e internamentos, ele já conhece Xanxta. E o que nos trouxe... É um santuário, né, para você que está conhecer o santuário católico, né, que homenageia, né, tem toda uma estrutura para falar sobre Nossa Senhora, né, santuário de Nossa Senhora de Xanxta, né? Isso mesmo. Então, num episódio de internamento do Igor, inclusive ele precisou ir para a UTI. Naquela época ele aspirou secreção e não lembro bem certo o ano, mas deve ter sido já nesse 2003 aí, mais ou menos. Aí ele perguntou se nós tínhamos fé, né, que era para nós acreditar. E dele sugeriu que nós viéssemos conhecer o santuário de Xanxta. Eu falo assim, acenando, porque eu moro ao lado. Tem essa benção, essa graça de estar morando hoje ao lado do santuário de Xanxta. Paulo, deixa eu só fazer algumas coisinhas para você prestar atenção, tá? Às vezes você tem filho aí, e o filho sapeca, e às vezes acaba brigando com o teu filho à toa, explodindo com o teu filho à toa, tá? Então quando eu vejo uma história que um filho que não podia brincar, que não podia se comunicar, tá? E que mesmo assim era feliz, e mesmo assim, ao invés de se revoltar, pelo que você me falou, você nunca se revoltou contra Deus, nem contra a vida, né? Ao contrário, como ele mesmo falou, vocês ouviram da boca dele, agradecia, até porque viram outras pessoas que ao invés de agradecer, reclamavam e viviam pior a realidade. Então, vê se pega essa sacada aí, agradeça,
tá? Seja lá como é que for teu filho, tua filha, tá? Agradeça. Seja como for tua vida, agradeça. Hoje o Paulo, assim, sem querer vangloriar, mas o Paulo mora num dos condomínios mais bonitos aqui da nossa cidade, sabe? Uma paisagem linda, mora numa mansão aqui com piscina, tudo ao lado do santuário de Xança. É uma realidade muito linda e que você saiu de toda uma história com muitos desafios. Desafios com o filho, desafios da cidade. Então, vencedor, é isso que eu quero que você pegue dessa história, tá? Tudo dá certo, desde que você se conecte com Deus, se conecte com o Criador, que você agradeça mais do que reclame, tá? O Paulo aqui tá deixando um pouquinho bonita a história, mas teve muitos desafios. A gente sabe, né? A gente, quando a gente está com uma gripe, já incomoda. Agora pensa, você ter N desafios, tanto profissionais como na família, mas e nunca parou por aí, nunca deixou de servir, sempre servindo na comunidade, servia lá, serviu aqui em várias comunidades, né? O Paulo é católico. Então é isso que eu queria que você pegasse dessa história, tá? Todo mundo quer vencer, você quer vencer, então vá por esse caminho, o caminho da gratidão, o caminho do trabalho, o caminho da fé, tá? O caminho do servir. Vai lá, então continue a tua história. Então lá nessa época aí a gente começou a se vincular aqui ao santuário e já estávamos morando aqui em Guarapuava e com muita dificuldade, tínhamos um escortinho que eu lembro, era muito difícil. Esfumaciando ou não? Nossa, bastante. Teve uma vez que até chegou a cair o motor desse esporte e nós indo para Campina. Caiu o motor, o que aconteceu? Caiu o motor, de tão boa que eram as estradas, né? As estradas eram muito boas, para quem, tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo conhecem a nossa Campina do Simão. E hoje Campina tá melhor, então você hoje, que tá vendo aí, já vai lá para Campina. Hoje sim, logo, né, eu falo assim, a gente saiu de lá e começou a desenvolver. Mas eu vejo que na época, né, o governo estadual, principalmente, começou a obra do asfalto, e foi o que auxiliou nessas famílias a terem maior facilidade para estarem vindo, porque é 70 quilômetros. Só que sendo estrada de chão é muito difícil. Nossa. Dias de chuva, é igual esses dias nós contando a história junto com a sogra da minha irmã, que também veio da Campina e mora aqui próximo da gente, para o meu sobrinho, que hoje vai fazer 20 anos agora, na próxima semana. Ele não sabia o que era carro encorrentado. Nossa. E nesse período ali conversando, a gente estava falando que na época tinha que encorrentar a Kombi, encorrentar o Fusca, encorrentar o Escort. Já tinha que andar correndo no bolso. Isso mesmo, andava dentro de um saco, dentro do porta-mala. E ele falou assim, correntar? Mas como é que faz isso, vó? Disse pra avó dele, né? E nós fomos explicar para ele como que fazia isso. E na época, para nós era algo natural. Né? E era uma necessidade vir para cá e voltar e chegar em casa. Senão você tinha que dormir naquela situação. Né? Senão você tinha que dormir na valeta. Então, devido a todas essas dificuldades que foram, nós falamos, não, vamos vir como nós viemos em 2003. Tá. Mas falando do vínculo aqui, como começou e onde hoje a gente conseguiu chegar. Aí nós morando ali no bairro Cascavel, a gente vinha com frequência. Como aqui sempre antes, era todo sábado as missas. Se envolvemos, né, com alguns casais e formamos um grupo da Liga de Famílias, né, na qual nós fazemos parte, porque depois de uma vez que você se vincula, faz sua aliança de amor, você jamais deixa de fazer. Talvez você, no momento, segue outra caminhada, participa, e como hoje nós somos bem vinculados a uma comunidade da paróquia, né, não que a gente deixe aqui o santuário, mas aquele vínculo e aquele grupo vai ser eterno para sempre. E eu dizia, nós com a Lídia, nós tínhamos que morar mais perto para nós poder servir mais, poder estar aqui mais próximo. Quando as irmãs faziam férias, nós ficávamos de caseiro aqui no santuário, então nós tínhamos um desejo de morar aqui. E lá no ano 2010, uma das irmãs que aqui estavam, graças a Deus hoje ainda ela vive, é bem idosa, mas mora em Londrina, ela disse, por que vocês não fazem condomínio? E aí eu falei, mas não temos dinheiro. Aí ela disse assim, viu, mas você juntando várias pessoas, vocês conseguem. E foi uma motivação que ela deu para nós. E Deus encaminhou tudo. Na época, eu estava já trabalhando no Procon de Guarapuava, foi no ano 2010. Eu fui em Curitiba, fui conhecer um condomínio que fica no Campo Comprido, bem próximo do santuário lá de Xanxta. E
conheci, vim, entramos no Google, achei uma pessoa, né, que infelizmente já faleceu, o seu Chico, Francisco Walter de Araújo, trabalhava com contabilidade, e ele também tinha o desejo de morar aqui do lado. E ele tinha o que eu não tinha, que era o recurso. Daí ele falou, você entra com a ideia, eu entro com o recurso. E inicial para pagar a parcela. E fomos atrás do proprietário. O proprietário aceitou vender para a gente o terreno em 3 vezes. A gente comprou, mesmo na época sabendo que tinha problemas na documentação. Para mim isso não interessava no momento. Eu dizia assim, mas o problema do documento, isso se resolve. Se deu certo o negócio, Deus encaminhou e foi pelas bênçãos dele. Nós fizemos o negócio lá em fevereiro de 2010 e levou 11 anos para nós ter o documento definitivo. O documento definitivo nós tivemos no ano passado, em agosto, dia 31 de agosto. Levou 11 anos, 8 meses para a gente ter os documentos. Em nenhum momento nós, tipo assim, desistimos. Nós falamos, não, nós já estamos aqui. E aí começamos a construir da forma que nós pensávamos. Na época, nesse tempo que nós morávamos de aluguel ali no bairro Cascavel, meu sogro nos ajudou muito, comprou um terreno para nós, a gente com sacrifício financiou uma casa no Bradesco, ainda lembro, eu estou fazendo propaganda do banco, mas na época foi material de construção. Aí, e Deus foi abençoando. A minha mãe, como nós íamos para cá, nós morávamos junto, minha irmã morando em Curitiba, minha mãe falou, e meu pai lidava com bebidas, falou assim, eu não vou ficar aqui, eu vou morar com vocês. Daí, tá bom, mãe, vamos vir aqui morar. Nós construímos uma edícula no fundo do terreno, a senhora mora junto. Sempre quando nós precisávamos sair, sempre o Igor tinha que ter cuidado 24 horas. Então, se nós não tivesse ninguém próximo de nós, um familiar ou alguém que nós tivesse que pagar, nós não ia ter vida social. Porque nós não poderíamos, em alguns lugares era difícil levar ele. Sempre quando nós ia e levava, claro, a gente se adaptava, tinha um colchãozinho para ele ficar deitado, porque ele não gostava de cadeira, de rodas. Ele se sentia muito impaciente. A gente até teve, numa das vezes que a gente foi em Brasília, a gente até ganhou uma cadeira para ele, toda adaptada, né, bem confortável, mas ele não gostava, por causa de ficar com a cabeça presa. Então ele gostava de liberdade, ele gostava de ficar esticadão, assim, né, sempre foi o estilo do Igor. E a gente, claro, fazia tudo como a gente achava que ele ficava melhor. Digamos, nós não deixávamos de ir em festa, de igreja, como nós fomos muitos anos na São Sebastião, em janeiro, lá no aeroporto, no Rossio ali. A gente ia, levava o Igor, ficava debaixo das árvores, levava um colchão, né, algo para proteger, por causa dos mosquitos. Mas nunca nós deixamos de viver nossa vida porque tinha essa limitação de nós, não sei, não, vamos dar um jeito. Né? Nós fazia isso. Isso é winner. O meu pai foi na Pérola e todo ano a empresa tinha a confraternização dos funcionários. O pai disse assim, hoje é o dia do almoço, sempre no dia do trabalhador, né, dia 1º de maio, lá ia nós. Cadeira para carregar, o colchão e tudo, ia lá e sempre o pessoal já sabia que no lado da nossa mesa tinha um colchão no chão e o Igor deitadinho. Então, esse tipo nunca foi dificuldade, sempre foi gratidão. Né? E nesse decorrer, eu comecei a ir na prefeitura e vi que eu tinha capacidade de me eleger vereador aqui. Por que não? E hoje é muito gratificante quando a gente vai na Campina e as pessoas dizem que tal você conseguiu ser vereador em 2 cidades, né? E algo assim. E quando aqui eu falava para as pessoas, dizia assim, primeiro tem que ter muito dinheiro. Se você não tiver dinheiro, nem se meta. Eu disse, viu, mas eu acho que não. Na Campina não tinha dinheiro mesmo, que é uma proporção bem diferente. Mas se for olhar 90 votos na Campina, aqui é muito menos, não é menos que 900. Temos, porque lá 4 mil habitantes, aqui é 180 mil, né? Então eu vejo assim que não é isso, é mais uma questão de trabalhar e ter perseverança. E foi isso que aconteceu aqui. Lá em 2012 eu me filiei a um partido, né, que é necessário, e comecei uma caminhada. O que era a minha caminhada? Estando lá num órgão público, atendia bem as pessoas, olhava no olho, se não podia resolver, mesmo assim atendia, porque tem pessoas do serviço público que infelizmente não dá a atenção que a pessoa às vezes vai lá, ela quer uma atenção, ela quer, talvez você não vai resolver o problema dela, mas essa atenção que você dá, a pessoa vai lembrar de você. E foi isso que fiz. Quando eu precisei me licenciar, eu fui nas casas das pessoas, eu visitei mais ou menos umas 600 casas, conversando, quem convidava para entrar, entrava, né? Alguns ficavam só no portão.
o resultado, abriu-se as urnas lá no ano 2012, eu fiz 1.086 votos, sem gastar um centavo. Eu vi que é possível. Aí eu comecei a ser visto em Guarapava, né? De pessoas, sempre fui procurado por presidentes de partido. Paulo, venha com a gente, você é um cara, né, que você tem perfil, você, né, é um cara bom, que a gente sabe que conseguiu já se destacar no meio político sem dinheiro. Show. E não diferente, 2016, eu fui novamente e aumentou, fiz 1.234. Então eu via que eu estava no caminho certo. Só que o que acontecia? O Igor ainda vivia. E todas as vezes que não dava certo, a gente via no Igor que não era para ser. Porque nos dias da eleição, terminou o resultado e eu não me elegi. Eu ficava abalado. Esse Igor ficava feliz. O Igor, ele gargalhava. Daí ele dizia assim, Paulo, o Igor está dizendo que não era para você ser vereador. Tá. E eu tinha isso na minha cabeça. E o que me tocou bastante na minha vida, já por 2 vezes eu tive sonhos com Nossa Senhora, com a Mãe Rainha 3 vezes admirável. Aquela nuvem que tem debaixo dela, nesses sonhos sempre ela saía de lá e vinha me acalmar e dizer assim, o melhor eu estou preparando para você. E sempre isso foi algo muito nítido, né? Uma vez ainda a gente nem morava aqui nesta casa, Nossa Senhora em sonho disse, foi lá em 2012, o melhor eu estou preparando para você. E essa confiança eu sempre tive. Qualquer coisa que vai, mas não vai dar certo, falei, se viu, se não der, porque não é para ser. Porque o melhor eu sei que ela está preparando para nós. Em algum momento vem. Em algum momento vem. E na hora certa, não na nossa. Porque a nossa é diferente. Nós queremos imediatamente, nós queremos já, né? E o momento de Deus é outro. Então esse entendimento eu sempre tive comigo. Que o melhor ela está preparando. E foi aí, eu vejo assim, em 2020, né, 2019 o Igor nos deixou, né, com 18 anos, e a Lídia também tem uma com ela, que quando o Igor fez 18, ele disse, agora eu sou livre, agora eu posso, né, seguir minha, né, foi pro céu com certeza, e mesmo assim hoje, nós tendo esse anjo no céu, ele nos inspira muito, eu peço e eu sei que nós temos um forte intercessor que olha por nós, né? Não diferente, nossa família é pequena, mas a gente vai contando, né? Mas tem uma outra parte da nossa família que é a nossa filha, a Íria. Ela, a gente adotou, porque o que aconteceu? O Igor nunca gostou de criança. Ele ficava muito agitado quando nós tínhamos, tipo, meus sobrinhos pequenos, né? Meu sobrinho... O Bruno, esse mais velho, ele era 1 ano e pouquinho de diferença do Igor. Então ele vinha, quando começou a engatinhar e caminhar, esse Igor se irritava, né? Dizia assim, Lídia, e as pessoas diziam, você não vai ter outro filho? Como nós não sabia o motivo dele ter tido esse diagnóstico, nós temia que fosse genético. E nós já tinha também conhecimento de famílias que tentaram, veio com a mesma deficiência. Então nós não tendo essa segurança, nós falamos, então vamos adotar uma criança. E foi quando também, em 2007, a gente tomou essa decisão e fez essa adoção. Já uma adoção já de uma criança que não engatinhasse. Nós escolhemos uma criança com mais idade, né? Já com 6, 7 anos. E foi essa opção para o Igor. E foi uma bênção na nossa vida, que ela veio para completar a nossa família e para auxiliar nos cuidados do Igor. Porque, né, todo esse período ela ajudava a mãe dela, até mesmo dar as papinhas e, né, mamadeira. Ela sempre também, durante todo o tempo, se dedicou bastante aos cuidados do humano. Então a gente viu assim que a gente tem que também ouvir os sinais, né, escutar os sinais de Deus, enxergar eles, né, e quando não acontece na hora certa é porque não é para ser, né? E daí eu entendi. Aí o Igor partiu, 2019, 2020 eu novamente entrei nessa concorrência aí, disputa, né? Nessa disputa, e tive êxito, um êxito fantástico, né? E eu vejo assim... Você ficou como segundo mais votado, né? Que legal, parabéns, então, merecido. Tive 1.729 votos, com muito pouco investimento de recurso, mesmo porque quando as pessoas falam que para ser vereador tem que ter dinheiro, eu discordo completamente.
que para ser vereador você tem que ter disposição, você tem que ter vontade, você tem que ter carisma, você tem que gostar, né? Porque não é fácil. De coração mesmo. Então eu vejo assim que eu tô onde Deus me colocou, que eu me identifico, que eu gosto, e eu creio assim que é algo que eu vou fazer para sempre na minha vida, né? Então eu vejo hoje minha esposa também crescendo profissionalmente. Ela teve várias linhas que ela pretendeu tomar, viu que na área de saúde já teve um desgaste de 18 anos, sempre convivendo naquela rotina e vendo que é difícil mesmo de enxergar, e às vezes você sempre vai estar relembrando. Hoje ela está, graças a Deus, aí fazendo pedagogia, que é uma área que ela gosta e que ela também vai crescer profissionalmente. E a gente vê que as etapas da vida, né? Hoje nossa filha, né, já optou em morar sozinha, né? Então a gente incentivou, ajudou e está ajudando, sempre está fazendo faculdade também nessa área de educação, pedagogia, que ela também acha que é um campo que tem campo de trabalho, né? Que é uma área que tem campo de trabalho. E hoje eu e a Lídia, graças a Deus, né, estamos na fase de concluir a construção da nossa casa, que a gente vem construindo ela há 7 anos, né? Cada etapa, cada ano a gente, né, que casa, direciona e vê assim que Deus nos abençoou muito, muito. E hoje nós estamos curtindo, sempre programamos de fazer uma viagem por ano, né, conhecer lugares novos. Daí estamos vivendo essa vida aí de novamente a dois, né, e com gratidão a Deus por tudo que Ele abençoou nós, né. E eu vejo assim que nós, a minha família, sempre foi muito presente, né? Tanto é que minha mãe na época já quis vir junto, e hoje mora aqui ao nosso lado, né? Moramos juntos, e sempre eu vejo assim que sem a família a gente não chega a lugar nenhum. Show. Paulo, olha, o tempo voa, né? A nossa entrevista já está longa, mas muito boa, porque tenho certeza que se você pegou aí as entrelinhas sacada, você vai se inspirar nessa história, como eu me inspirei. Se tiver fé, se tiver comportamento assertivo, que é o que a gente trabalha no clube, né? Comportamento assertivo consciente, se tiver essa persistência, se tiver essa gratidão, não tem desafio que não se vença, né? Não tem. Paulo, eu estou extremamente agradecido pela honra de poder te entrevistar, sabendo a pessoa que você é, ter você hoje no clube, né? Hoje nós temos um vereador aí e que a gente pode se orgulhar, porque fez uma campanha limpa, fez uma campanha enxuta, como a gente diz, né? E assim, só para nós concluir, nós já estamos com o nosso horário avançado, mas eu tenho certeza que essa experiência é boa. É moleza trabalhar no serviço público? É moleza ser vereador? Cara, tem os desafios, como toda outra, não profissão, né? Mas área de trabalho exige, né? Tem sim, todo dia. E são, às vezes, eles nos demandam coisas que a gente não tem capacidade de resolver. Mas hoje eu aprendi já a conduzir isso também. De conversar e dizer assim, olha, não é esse o caminho, não é função do vereador. E consigo contornar. O que eu queria dizer assim para ser mais objetivo, dá para ser um servidor público, ter um cargo público, sem se corromper? Dá para fazer as coisas para o povo sem se corromper? Com certeza. Sem negociar? Dá? Com certeza. Dá, né? Dá. Que vale como é que está o coração, isso vale mesmo. Como é que está a mente. E a questão assim, maior do dia a dia, você saber que você está fazendo o melhor, está dando o seu melhor e que não está vendo, igual você falou, se corrompendo, né? Vendendo a alma, né, pro encardido, que eu vejo muito isso nesse meio, né, o fulano vendeu a alma pro ciclano, né, esse tipo de coisa eu vejo assim que devido a nós termos uma proteção de todos os lados, como né, os anjos, os santos que a gente tem devoção, eu sei que devido a isso a gente é protegido, a gente tem um escudo que, né, não nos deixa que esse tipo de coisa nos ataque, nos prejudique, nos aniquile, né, nos influencie também. Então é possível sim, com certeza, eu sou testemunho disso, que legal. É algo que nós vamos, né, pra frente aí, testemunhar. Parabéns, Paulo. Obrigado você, vencedor, vencedora, que nos prestigiou aí com a tua atenção, mas muito mais do que
a tua atenção, o que nós queremos é a tua ação. Então pega essa história aqui, tá? Se inspira, vê o que eu posso praticar, o que eu tenho que agradecer, o que eu tenho que parar de reclamar, o que eu tenho que fazer, como é que está a minha fé, como é que está a minha conexão com o Criador, com Deus, tá? Pega essa história, se inspire e veja o que você pode praticar. Essa é a grande sacada do Clube dos Vencedores, é trazer as pessoas para que pratiquem coisas boas. Tem muita gente que sabe bastante coisas boas, mas não pratica. E se a gente não praticar, se a gente não agir, não tem resultado, não tem mudança de vida, não tem planeta melhor, tá? Então, essa é a grande sacada. Então, Paulão, mais uma vez, gratidão a você, a Lídia, que me acolheram tão bem aqui. Gente, não vou mostrar aí para senão vão sequestrar você. Mas é um lugar lindo, é uma mansão isso aqui, mas de uma maneira tão bacana, né? O Paulo me contando ali, muitas coisas eu tenho que pagar parcelado e tudo, e até poderia estar tudo terminado se ele agisse de um jeito que muitos agem, né? Mas não, é ali, é com o ganho do mês a mês, planejando. Isso por isso que eu conto essa história, porque realmente é um winner, é um vencedor. E para nós encerrar, deixe uma mensagem aí que você acha que sinta no teu coração, para quem está nos assistindo, que vai nos assistir. Você já se cadastrou no clube, também te convido, se você não participa do Clube dos Vencedores, se cadastra, entra aí no link que está abaixo desse vídeo, se cadastra, você pode participar até de graça se você quiser. Mas os níveis pagos são os níveis que oferecem maiores benefícios. O Paulão já entrou no nível pago do clube, porque tem muito mais benefício, tem muito mais conteúdo, mais ferramenta, então vale, não é um investimento alto, mas se você não tem nada agora, pelo menos entra de graça, para você pelo menos entender como é que é o clube, e mesmo de graça você já vai ter alguns conteúdos bem importantes para a tua qualidade de vida, para a tua maneira de se comportar do jeito certo, tá? Então, para nós encerrar, que mensagem você daria para os winners que vão nos assistir, que estão nos assistindo? Diga lá. Caro, é algo bem simples, a questão de você colocar sempre Deus à frente de tudo, né? Você nunca perder a fé, a esperança e ter gratidão por tudo. Por mais que seja dificuldade, que seja algo que você acha, não é para mim, porque Deus, né, me deu não digo um castigo ou essa dificuldade. Esse desafio, né? Esse desafio, sempre coloque a gratidão, né? Você agradece, que a partir do momento que você tem gratidão, o fardo que você carrega, a dificuldade, ela vai se tornar mais leve, pode ter certeza. Eu tenho comigo sempre a palavra gratidão. E nunca perder a fé. Uau! Show! Então é isso aí, obrigado vencedor, obrigado vencedor, Deus te abençoe muito, a tua família também. Se cadastre no clube através de quem te indicou esse vídeo, tá? Se você não teve ninguém que te indicou o clube, entra lá no site, você já vê como você pode fazer parte do clube através de alguém que já está cadastrado, e venha fazer parte do time dos vencedores, tá? Outra questão importante que eu queria te pedir, se inscreva no canal do clube, compartilhe esse vídeo, se essa história tocou teu coração, se você percebeu que realmente pode ajudar outras pessoas, né? Até mesmo com esse desafio que você teve, né? Tantas famílias têm esses desafios de crianças especiais. Então, partilhe essa história, porque é uma história de fé, uma história inspiradora, e a gente vai ficando por aqui. E lembre-se, juntos somos mais, juntos até depois do fim, e em essência você é e sempre será winner, vencedor, vencedora. Nós temos aqui um símbolo do clube que é assim, né? Que significa força, proteção, garra, tá? Vontade de vencer, o V da vitória. Então nós encerramos assim. Valeu, forte abraço, até mais, tchau, tchau.